7 de setembro de 2005, Rio de Janeiro. O céu estava excepcionalmente azul naquela manhã de feriado nacional, quando Carlos Herrera, 28 anos, saiu do hostel em Botafogo às 5h30 da manhã. A recepcionista Fernanda Martins ainda se lembra de vê-lo sair com sua mochila vermelha, câmera fotográfica pendurada no pescoço e um sorriso confiante no rosto. Ele me mostrou no mapa onde iria. Estava empolgado para ver o nascer do sol da Pedra da Gávea. Relatou em seu depoimento à polícia 3 dias depois. O jovem engenheiro de Barcelona estava no Brasil há apenas 4 dias, em sua primeira viagem à América do Sul. Nos registros de seu passaporte, constavam visitas anteriores aos Alpes suíços e ao Monte Kilimanjaro, indicativos de sua experiência com montanhismo que, talvez, o tenham feito subestimar os perigos específicos da trilha carioca. A manhã avançava enquanto Carlos subia pelos caminhos iniciais da trilha, registrando a paisagem em sua câmera Canon digital, recém-adquirida. O último registro de sua presença foi feito às 7h45, quando postou uma foto em seu blog pessoal, usando o celular, com a legenda: "Subindo a Pedra da Gávea. A vista já é incrível. Imaginem lá de cima. Rio de Janeiro. Me no Brasil. Aventura. Meus." A imagem mostrava o mar ao longe, entre as copas das árvores da Floresta da Tijuca, com o sol ainda baixo no horizonte. Às 9h30, um grupo de 3 montanhistas brasileiros encontrou uma garrafa de água de alumínio com adesivos de Barcelona no início da parte conhecida como Carrasqueira, uma das seções mais íngremes da trilha, onde é necessário escalar a rocha quase verticalmente, com apoio apenas de raízes e pequenas fendas. "Pensamos que alguém tinha deixado cair e continuamos subindo", afirmou Rogério Campos, um dos integrantes do grupo. O alarme sobre o desaparecimento de Carlos só foi soado no final daquele dia, quando não retornou ao hostel. Marina Costa, outra hóspede espanhola que havia conhecido Carlos 2 dias antes, estranhou sua ausência no jantar. "Combinamos de nos encontrar às 19 horas para jantar juntos. Ele era muito pontual e havia me dito que voltaria no meio da tarde", declarou Marina. Foi apenas às 23h15 que o gerente do hostel, após tentar repetidamente o celular de Carlos, que ia direto para a caixa postal, decidiu acionar a polícia. A noite já cobria o Rio de Janeiro com um manto de escuridão, tornando impossível qualquer busca imediata. A Pedra da Gávea, com seus 842 metros de altura e trilhas sinuosas, havia engolido Carlos Herrera sem deixar rastros evidentes. Na manhã seguinte, às primeiras luzes do dia, uma equipe do Corpo de Bombeiros iniciou as buscas, acompanhada por guias locais e voluntários do Clube Excursionista Rio de Janeiro. A mochila vermelha de Carlos, sua carteira de identidade ou qualquer outro vestígio não foram encontrados naquela primeira operação, que se estendeu por 3 dias. O silêncio da montanha era perturbador. As teorias começaram a surgir. Um acidente na Carrasqueira? Um ataque de animal? Um assalto seguido de agressão? Um desvio de trilha que o levou a uma queda fatal em algum dos muitos precipícios? Ou teria Carlos, de alguma forma inexplicável, decidido desaparecer voluntariamente? O consulado espanhol no Rio de Janeiro foi acionado. Os pais de Carlos, Helena e Miguel Herrera desembarcaram no Brasil 5 dias após o desaparecimento, com os olhos marcados pelo desespero e pela exaustão. "Meu filho conhece montanhas. Ele não iria se perder facilmente", insistia Miguel, com a voz embargada, enquanto observava helicópteros sobrevoando a imensa formação rochosa que havia tomado seu filho. Outubro de 2005. As operações de busca oficiais já haviam sido reduzidas drasticamente. Após 3 semanas de procura intensiva, com cães farejadores, drones, ainda rudimentares na época, e mais de 50 pessoas vasculhando cavidades, fendas e áreas de mata fechada na Pedra da Gávea, o caso de Carlos Herrera começava a esfriar nos noticiários locais. Helena e Miguel Herrera, no entanto, recusavam-se a deixar o Brasil. Estabeleceram uma base improvisada em um apartamento alugado em São Conrado, bairro ao pé da Pedra da Gávea. De lá coordenavam buscas independentes, contratavam guias locais e distribuíam panfletos com a foto do filho para moradores, alpinistas e frequentadores da trilha. "Nunca vi pessoas tão determinadas", comentou Jorge Peixoto,
guia de montanha que acompanhou os Herrera em mais de 15 expedições à Pedra da Gávea nos meses seguintes. Eles aprenderam cada curva da trilha, cada nome de cada seção da subida, estudaram mapas topográficos e insistiram em visitar lugares onde os bombeiros já haviam descartado possibilidades. O caso ganhou cobertura na Espanha. Um programa de televisão em Barcelona realizou uma matéria especial sobre o desaparecimento, aumentando a pressão sobre as autoridades brasileiras. Uma recompensa de 50 mil euros foi oferecida pela família por qualquer informação concreta, atraindo tanto ajuda genuína quanto oportunistas. Recebemos mais de 200 ligações falsas, relatou Helena em uma entrevista em dezembro daquele ano. Pessoas dizendo que viram Carlos em Salvador, em Manaus, até mesmo que o encontraram vivendo com indígenas na Amazônia. Cada pista falsa era como perder nosso filho novamente. O delegado Ronaldo Mendes, responsável pelo caso, confessou em relatório interno a dificuldade da investigação. A Pedra da Gávea possui dezenas de pontos onde um acidente fatal poderia ocorrer sem deixar evidências facilmente recuperáveis. O corpo poderia estar em uma fenda profunda, sob vegetação densa, ou ter sido arrastado por chuvas para locais inacessíveis. Em março de 2006, após 6 meses no Brasil, o dinheiro e as esperanças dos Herrera começavam a se esgotar. Miguel desenvolveu uma arritmia cardíaca, agravada pelo estresse e pelo calor do Rio de Janeiro. Os médicos recomendaram seu retorno à Espanha. A partida foi dilacerante. Helena agarrou-se ao corrimão do apartamento, recusando-se a entrar no táxi que os levaria ao aeroporto. "Como posso deixar meu filho aqui?" gritava, enquanto Miguel, com lágrimas silenciosas, a convencia de que precisavam reorganizar suas vidas para continuar a busca de outra forma. Voltaram a Barcelona carregando apenas a mala de roupas com que haviam chegado e uma caixa de sapatos contendo terra coletada da Pedra da Gávea. "Para que Carlos sempre tenha um pedaço de onde está conosco", explicou Helena. Os anos seguintes foram marcados por um silêncio oficial sobre o caso. A investigação foi formalmente arquivada em 2009, classificada como desaparecimento sem solução. Uma vez por ano, nos aniversários do desaparecimento, pequenas notas apareciam em jornais espanhóis e brasileiros, cada vez menores, cada vez mais esquecidas. Miguel Herrera faleceu em 2017, aos 68 anos, sem jamais ter descoberto o destino do filho. Em seu funeral, Helena colocou a caixa com a terra da Pedra da Gávea junto ao corpo do marido. "Agora vocês dois estão juntos novamente", sussurrou. Na Pedra da Gávea, guias turísticos ocasionalmente mencionavam a história do espanhol que desapareceu como um lembrete aos turistas sobre os perigos da trilha. Carlos havia se tornado parte do folclore local, uma lenda urbana, um aviso. Sua história real, sua personalidade, seus sonhos, tudo isso lentamente apagado pelo tempo, substituído por uma simples cautionary tale. Helena, agora sozinha aos 72 anos, mantinha um ritual. Toda primeira segunda-feira do mês, enviava e-mails para o delegado Mendes, já aposentado, para o consulado brasileiro em Madrid e para alguns jornalistas que haviam coberto o caso. As respostas, quando vinham, eram breves e protocolares. Até que, em junho de 2021, 16 anos após o desaparecimento, seu telefone tocou às 3h24 da madrugada, 27 de maio de 2021. Lucas Mendonça, 31 anos, escalador experiente e guia de montanha, preparava-se para uma subida técnica pela face leste da Pedra da Gávea, uma rota raramente utilizada por ser significativamente mais difícil que a trilha tradicional. Acompanhado de Rafael Duarte, seu parceiro de escalada há 5 anos, Lucas planejava documentar novos caminhos para um guia digital que estava desenvolvendo. "Escolhemos um dia, após uma semana de seca, para que a rocha estivesse completamente seca e segura", explicou Lucas posteriormente. "Começamos a escalada às 5h da manhã, com headlamps, para aproveitar ao máximo a luz do dia. Por volta das 9h40, a dupla alcançou uma seção particularmente desafiadora, uma fenda vertical de aproximadamente 15 metros, com largura variando entre 30 e 50 centímetros. Este tipo de formação, conhecida entre escaladores como chaminé, exige uma técnica específica
onde o corpo se apoia em pressão contra ambos os lados da fenda. Eu estava liderando essa sessão, com Rafael me dando segurança de baixo, relatou Lucas. Quando estava quase no topo da chaminé, notei algo não natural preso entre a rocha, a cerca de 2 metros abaixo de onde eu estava. O objeto estava firmemente alojado em uma pequena abertura lateral da fenda principal, parcialmente coberto por musgos e sedimentos acumulados ao longo dos anos. Lucas, intrigado, sinalizou para Rafael e decidiu investigar. No início pensei que fosse lixo deixado por algum escalador descuidado, talvez uma embalagem de barra de cereal ou um pedaço de equipamento abandonado, continuou Lucas. Mas, quando me aproximei, percebi que era algo maior, preso de forma que parecia ter caído de cima e se alojado naquela abertura. Com cuidado, utilizando uma pequena ferramenta de escalada, Lucas conseguiu deslocar parte do material acumulado em torno do objeto. Foi quando viu um pedaço de tecido sintético vermelho desbotado, mas ainda reconhecível. Puxando com mais força, revelou-se parcialmente uma estrutura que ele imediatamente identificou como uma mochila. Estava em estado avançado de deterioração. O material sintético havia resistido parcialmente aos elementos, mas estava rígido, descolorido e coberto de fungos. As alças estavam rompidas, e parte da estrutura havia sido danificada, provavelmente pela pressão contínua das rochas e pelas intempéries. Lucas e Rafael decidiram documentar a descoberta antes de tentar remover a mochila. Tiraram fotos detalhadas com suas câmeras à prova de água e marcaram precisamente a localização usando o GPS. Então, com extremo cuidado, conseguiram liberar o objeto de seu túmulo rochoso de 16 anos, e quando finalmente conseguimos soltar a mochila, percebemos que ela estava muito mais pesada do que esperávamos, lembrou Rafael. Algo sólido ainda estava dentro, protegido pelo material externo. Os 2 escaladores completaram a subida levando a mochila deteriorada, chegando ao topo da Pedra da Gávea pouco depois do meio-dia. Apenas lá, sentados na segurança do platô rochoso, abriram o zíper parcialmente fundido da mochila. Dentro, encontraram uma câmera digital Canon, seu corpo metálico corroído, mas ainda reconhecível. Um passaporte espanhol expandido pela umidade, com páginas grudadas formando um bloco quase sólido, uma carteira contendo cartões de crédito e notas de euro deterioradas, e um pequeno diário com capa de couro, cujas páginas externas estavam ilegíveis, mas cujo interior ainda preservava escritos. Quando vi o passaporte espanhol, imediatamente pensei na história que meu pai contava sobre um espanhol que havia desaparecido na Pedra da Gávea quando eu ainda era adolescente, disse Lucas. Meu pai era bombeiro e participou das buscas em 2005. Era uma história que os guias locais ainda mencionavam ocasionalmente. Com as mãos trêmulas, Lucas fotografou cada item encontrado na mochila e, usando seu telefone satelital, entrou em contato com as autoridades. 3 horas depois, uma equipe da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros chegou ao topo para coletar os itens e registrar formalmente a descoberta. O passaporte, apesar do estado de deterioração, ainda revelava o nome: Carlos Herrera, nascido em Barcelona, 10 de abril de 1977. A mochila vermelha desbotada, com um pequeno bordado da bandeira espanhola, correspondia exatamente à descrição feita no boletim de ocorrência de 2005. 16 anos depois, a Pedra da Gávea finalmente começava a revelar seus segredos. A notícia da descoberta da mochila de Carlos Herrera correu rapidamente. Em menos de 24 horas, manchetes em websites brasileiros anunciavam: encontrados pertences de turista espanhol desaparecido há 16 anos na Pedra da Gávea. O caso, há muito esquecido pela mídia, voltava à tona com força renovada. Foi um jovem investigador da Polícia Civil, Marcelo Tavares, quem teve a sensibilidade de contatar Helena Herrera pessoalmente, antes que ela descobrisse pelos jornais. A ligação, feita às 3h24 da madrugada na Espanha, foi recebida com um misto de choque e esperança, há muito adormecida. Encontramos objetos pessoais que acreditamos pertencer ao seu filho, disse Marcelo, medindo cuidadosamente suas palavras. Não encontramos restos humanos, senhora Herrera.
Apenas os pertences. Helena desembarcou no Rio de Janeiro 3 dias depois. Agora uma mulher de 72 anos, com cabelos completamente brancos e olhos que carregavam 16 anos de luto não resolvido. Foi recebida no aeroporto por Marcelo Tavares e levada diretamente para a delegacia, onde os itens recuperados estavam sendo analisados. O momento em que Helena viu a mochila vermelha desbotada foi registrado por uma fotógrafa da polícia. A imagem, uma idosa com mãos trêmulas tocando o tecido deteriorado, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas enrugadas, seria posteriormente utilizada em reportagens sobre o caso em todo o mundo. "É sua mochila, la così yo misma", disse ela em espanhol, apontando para o pequeno bordado da bandeira espanhola na alça lateral. "Eu mesma costurei." Nos dias seguintes, uma nova e intensa investigação foi iniciada. A equipe, liderada por Marcelo Tavares, retornou ao local exato onde a mochila havia sido encontrada. Especialistas em escalada, incluindo Lucas Mendonça, guiaram os investigadores pela difícil rota na face leste. A análise da localização forneceu a primeira pista concreta. A mochila estava em um local inacessível para alguém que estivesse seguindo a trilha normal. Estaria Carlos tentando uma rota alternativa, mais desafiadora? A resposta começou a surgir quando técnicos conseguiram recuperar parcialmente o cartão de memória da câmera encontrada. Embora muitos arquivos estivessem corrompidos, algumas imagens puderam ser restauradas. As últimas fotografias tiradas por Carlos Herrera antes de seu desaparecimento. As fotos mostravam sequências da trilha tradicional até um ponto identificável onde, surpreendentemente, Carlos parecia ter deixado o caminho principal. Uma série de 3 imagens mostrava uma vista que os especialistas em montanhismo imediatamente reconheceram como visível apenas da face leste, a mesma área onde sua mochila seria encontrada 16 anos depois. Ele deliberadamente escolheu uma rota mais desafiadora, provavelmente para conseguir ângulos fotográficos diferentes, concluiu Jorge Peixoto, agora um guia aposentado que conhecia cada centímetro da Pedra da Gávea. Era algo que nem mesmo os investigadores originais haviam considerado, mas foi o diário parcialmente preservado que revelou a peça final do quebra-cabeças. Nas páginas internas, protegidas da deterioração completa, encontraram-se entradas dos dias 5 e 6 de setembro de 2005, os dias imediatamente anteriores ao desaparecimento. 5/9/2005. Rio é incrível. Conheci 2 brasileiros hoje que me mostraram fotos da face leste da Pedra da Gávea. Disseram que poucos turistas se aventuram por lá, mas que as vistas são incomparáveis. Amanhã tentarei a trilha normal, mas se for fácil demais, talvez tente a rota que me mostraram. 6/9/2005. Fiz a trilha do Corcovado hoje, muito turística para o meu gosto. Amanhã será a Pedra da Gávea. Conversei com um rapaz no hostel que disse que a face leste não é tão difícil para alguém com experiência. Ele subiu sozinho mês passado. Levarei equipamento extra no caso de decidir tentar essa rota. A entrada final, datada da manhã do próprio desaparecimento, era breve. 7/9/2005, 5 euros. Saindo agora. Céu limpo. Dia perfeito para a escalada. Decidi. Vou tentar a face leste. Helena leu essas palavras com um misto de dor e alívio. Carlos era assim, sempre buscando o caminho menos convencional. Era sua personalidade, desde criança. Com estas novas informações, a reconstrução dos eventos tornou-se mais clara. Carlos, confiante em sua experiência como montanhista, havia decidido impulsivamente tentar uma rota técnica sem guia ou equipamento adequado. A localização onde a mochila foi encontrada sugeria fortemente que ele havia sofrido uma queda enquanto tentava subir pela chaminé rochosa, um dos trechos mais perigosos da face leste. Uma nova operação de busca foi organizada, agora concentrada na área abaixo do ponto onde a mochila havia sido encontrada, um terreno extremamente acidentado, com vegetação densa e diversas cavidades naturais. Após 5 dias de buscas intensivas, em uma depressão rochosa a aproximadamente 70 metros abaixo do local da mochila, a equipe localizou restos humanos. As análises de DNA, comparadas com amostras fornecidas por Helena, confirmaram. Eram os restos mortais de Carlos Herrera. A posição e condição dos ossos
analisadas por peritos forenses, indicavam uma queda fatal de altura considerável, consistente com um acidente durante a escalada da face leste. Em agosto de 2021, 16 anos após seu desaparecimento, Carlos Herrera finalmente retornou a Barcelona, em uma urna carregada por sua mãe. Helena, ao desembarcar, foi recebida por dezenas de familiares, amigos e até mesmo por algumas das pessoas que haviam ajudado nas buscas em 2005. Uma cerimônia simples foi realizada no mesmo cemitério onde Miguel Herrera havia sido enterrado 4 anos antes. A urna com os restos de Carlos foi colocada junto ao túmulo do pai, reunindo finalmente a família que a Pedra da Gávea havia separado. Dias depois, em sua casa em Barcelona, Helena sentou-se com Marcelo Tavares, que viajara para a Espanha para concluir oficialmente o caso. Na mesa da sala, ela havia disposto fotografias de Carlos, como criança, como adolescente, como o jovem aventureiro que partira para o Brasil. "Sabe o que é mais difícil de aceitar?" disse Helena, olhando para as imagens de seu filho, que a resposta estava lá o tempo todo. Na mesma montanha que percorremos dezenas de vezes, a apenas algumas centenas de metros de onde procurávamos, Marcelo assentiu silenciosamente. Em seus anos como investigador, havia aprendido que muitas vezes as respostas estão escondidas à vista de todos, separadas da verdade apenas por um olhar em uma direção ligeiramente diferente. "Mas agora você sabe", respondeu finalmente. "Agora você tem sua resposta." Helena tocou a última fotografia de Carlos, tirada no Rio de Janeiro dias antes de seu desaparecimento. Nela, seu filho sorria amplamente, com o pão de açúcar ao fundo e o infinito à frente. "Sim", disse ela, com um sorriso triste. "Agora sei que ele morreu fazendo o que amava, buscando sua própria aventura, seguindo seu próprio caminho, como sempre fez. A Pedra da Gávea, imponente e silenciosa, continua lá, oferecendo vistas deslumbrantes para milhares de visitantes a cada ano. Na base da trilha principal, uma pequena placa agora alerta os turistas sobre os perigos de abandonar as rotas marcadas. No canto inferior da placa, quase imperceptível para quem não sabe o que procurar, está gravado um nome: Carlos Herrera, 1977-2005. A montanha guarda seus segredos por anos, às vezes décadas. Mas, eventualmente, mesmo as pedras mais duras revelam suas verdades, para aqueles determinados o suficiente para continuar procurando.